Santo e exaltado é o nome do Senhor. Amém? Quero te convidar, então, a abrir mais uma vez a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 11, que diz: Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o seu corpo mortal, por meio do seu Espírito Santo, que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Jesus, por sempre se revelar a nós. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor tão grande. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos adotou e hoje somos feitos filhos seus, e o Senhor sempre confirma isso em nosso coração. Te entregamos, Senhor, essa palavra, nossas vidas, nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abba significa pai, meu pai querido, meu pai. E aqui uma coisa que me chamou a atenção é que o Paulo, o autor, né, da carta de Romanos, ele escreveu Abba, pai. Ele escreveu pai, pai, 2 vezes. Por quê? Isso me chamou um pouco de atenção. E aí eu fui pesquisar, né? A gente vai logo fazer aquelas pesquisas. O Abba, ele é... Sabe o balbucio da criança, quando ela está começando a falar e ela não fala papai ou pai, ela fala papá? Quando está assim que está começando, o Abba também era isso. Não era o sentido que hoje nós temos de Abba, significa diretamente a Jesus. Mas nessa época não tinha ainda esse significado. Era apenas o balbucio das crianças e uma forma de intimidade com o pai, de estar perto, sem aquele medo, sem aquele temor, não tinha aquilo. Era só uma criança se chegando ao pai. E Jesus, ele fala isso a primeira vez. Ele fala o Abba a primeira vez. Ele se refere a Deus como Abba a primeira vez. E aí depois, aqui Paulo também usa, e aí entra este contexto de se referir ao Abba, de se referir a Deus como Abba. Nesse sentido de quê? De intimidade, de proximidade, de estar perto, sem medo. Não precisava ter aquele temor, porque antes eles tinham medo de se achegar a Deus. Se a gente lê o Antigo Testamento, tinha todo como se achegar a Deus, tinha que ser o sacerdote, ir lá, entregar. E Jesus não, Jesus ele fala diretamente, Abba, Pai. E uma das vertentes teológicas desse contexto é que Marcos, ele também, quando fala Jesus no Getsêmani, ele fala Abba. E aqui a gente vê Abba, Pai. Marcos, quando escreve a oração de Jesus, quando Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice, Marcos escreve, Abba, Pai, afasta de mim esse cálice. E aí vieram as perguntas, né, do porquê que foi escrito assim. Alguns acreditam que foi só por um contexto, que Jesus não falou, Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Falou, Pai, afasta de mim esse cálice,
se possível, afaste-me esse cálice. E outro, a vertente é, colocaram Abba e Pai para uma tradução, para as pessoas que não tinham, não entendiam o que estava sendo falado, porque esse Abba, ele é aramaico, e alguns falavam os gregos, outros falavam hebraico, então tinha essa diferença linguística, então eles, para a comunidade deles entenderem, eles traduziram e puseram junto a tradução para que ficasse de mais fácil entendimento. Então, agora, a gente entendeu o que é o Abba, num contexto aqui da história, no contexto de Paulo, e o porquê Jesus falou Abba era nesse sentido de intimidade com Deus. Então, Jesus, ele cuida de nós. E o que nós lemos aqui foi que nós não recebemos mais um espírito de escravidão para vivermos atemorizados. A gente não precisa mais ter medo, mas recebemos o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito confirma em nosso coração que somos filhos. Nós somos feitos filhos por adoção. Deus, ele nos chamou, nos adotou, nos fez como filhos. Antes éramos só escravos, amigos, e nos tornamos filhos de Deus. E recebemos esse Espírito Santo no nosso coração. E quando o Espírito Santo ele entra no nosso coração, ele confirma isso, como está escrito aqui, que o próprio Espírito confirma no nosso espírito de que somos filhos de Deus. E aí nós temos a certeza, a gente não fica mais naquele medo, a gente passa a ter a certeza de que somos feitos filhos e podemos clamar, Abba, Pai. E contra todas as coisas ruins, ou tudo que tenta nos negar essa identidade, tudo que tenta nos tirar dessa identidade, o Espírito Santo, ele vem e fala, não, você é filho, você é filha. Porque muitas das coisas que acontecem, às vezes a gente tem uma perda de identidade, a gente não consegue se entender como filho e a gente acaba se negando de muita coisa, de, meu Deus, não posso me achegar assim, não posso falar assim, por um medo. E quando a gente recebe o espírito de adoção, a gente não precisa mais ficar atemorizados. A gente não precisa mais ter medo de se achegar ao Pai. A gente não precisa mais ter medo de receber aquele colo, aquele carinho, porque Ele está sempre ali, pronto para nos receber. E o que o Espírito Santo faz com a gente? É aquilo assim, vamos lá. Quando a criança nasceu o neném bonitinho, pequenininho, meu Deus, que coisa mais bonitinha. O que tem que fazer com a criança para ela se tornar gente de fato? Ir lá no cartório e registrar a criança, né? Aí o moço do cartório vai lá, faz aquela certidão de nascimento bonitinha. Agora aquela criança, oficialmente gente, tem até um negocinho que confirma que ela é uma pessoa nascida de alguém e de alguém, certo? O Espírito Santo, ele faz isso comigo e com você. Antes, a gente não tinha essa certidão aí, que certificava que a gente era filho. A gente era aí, perdidos. Mas o Espírito Santo vem e nos dá essa certidão de não, tu é filho mesmo. Agora, você é filho e pronto. Nada mais muda isso. Nada que a gente faça, deixe de fazer, ou pense, ou nada nos separa disso. Nada nos tira essa identidade que nos foi posta. Nada tira esse amor de Deus. Nós somos feitos filhos. A gente precisa entender isso. Somos feitos filhos. E adotados. Somos feitos filhos. E lutamos contra o domínio do pecado. Porque a gente recebeu esse espírito, um espírito de filhos. Não precisamos mais viver atemorizados. Não temos mais um espírito de escravidão. E tudo que o pecado faz com a gente é nos escravizar, é nos prender, é nos atemorizar, é nos deixar cegos e perdidos. Mas quando o Espírito Santo entra em nosso coração e nos torna filhos, sim, eu vou repetir até que a gente entenda. Então você vai me falando filhos,
até o final, porque a gente vai sair daqui entendendo filhos, tá bom? Então, se você falar assim, ai, que chata, eu vou falar até você entender, filho. É isso. O Espírito Santo, ele vem e confirma no nosso coração. E como está escrito lá, em 1 Coríntios 6, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós fomos comprados por um alto preço. E quando fomos comprados, fomos feitos filhos de Deus. Nos tornamos irmãos e ali, antes, o Filho único se entregou em remissão a todos nós. Então, o Filho único se entregou e nos fez e nos tornou filhos também. E o Espírito Santo hoje habita no meu coração e no seu, habita dentro de nós e nos torna filhos. E hoje somos feitos filhos por adoção. E podemos nos achegar a esse Deus. E podemos clamar, Abba, Pai. Todos podemos clamar, Abba, Pai. Abba é aramaico e no grego é pater. Eu não sei falar, que meu professor de grego não esteja me escutando, não sei falar. Mas é P-A-T-E-R. Isso, é no grego. E todos estão. E a gente tem as traduções em todas as línguas, no grego, no aramaico e no hebraico, que são as línguas originais da Bíblia, né, onde a Bíblia foi escrita, foram nessas línguas. E no grego a gente tem como Abba. Não, no aramaico a gente tem como Abba, o pater é no grego e no hebraico eu não sei, mas é pai também. E todos estão incluídos, judeus, gregos e todas as nações podem clamar e serem feitos filhos de Deus, porque a graça inclui a mim, inclui a você, inclui a todo mundo. Não tem distinção, não tem separação, não tem eu sou e você não. Não. Todos nós e todos do mundo fomos feitos filhos de Deus, porque a graça, ela traz todo mundo para perto. É só a gente decidir se achegar e estar perto, que ela está disponível para mim e para você. Então, todos nós podemos chamar o nome de Deus, podemos clamar pelo nosso Abba, na hora da dor, na hora do abandono, na hora da alegria, em qualquer momento que seja, nós podemos clamar ao nosso Abba, que Ele vai nos escutar e que Ele se estende para ouvir o nosso clamor e a nossa adoração. E a gente também não tem pelo que ter medo. Tem até uma música em 2017, nós tivemos o Acamp aqui. Foi 2017 o Acamp? Que foi o tema Abba? Acho que foi 2017, né? Acho que foi 2017. Tivemos um Acamp aqui na igreja que o tema também foi Abba. E a música que a gente mais cantou foi Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Não vou cantar, né? Porque não me permite a voz aqui. Tá ruim até para falar, mas para cantar. Mas a música fala isso. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E essa música é o que a gente leu aqui em Romanos 8. Nós não somos mais escravos do medo. A gente não precisa viver atemorizados, porque nós somos filhos de Deus. E mesmo quando a gente apronta, sabe? Aquilo que a gente apronta feio, que pai e mãe, a gente leva aquele para ficar esperto, ouve, né, uma chamada de orelha. A mãe fala um pouco, né, mãe? Fala assim, uns 22 dias seguidos, mas depois passa. Sabe, quando a gente apronta mesmo, eu nunca fiz isso, não. Nunca precisei, minha mãe nunca precisou falar tanto comigo, não. Eu estou olhando a cara dela, tá assim para mim, ó. Mas meu irmão aprontava. Mas a gente não precisa, a gente se chegava perto. A gente, quando a mãe descobria, porque às vezes a gente não contava também, mas quando a mãe descobria que ia brigar, a gente ficava assim, nervoso, com medo de apanhar.
Mas eu não precisava ter medo de chegar perto da minha mãe. Às vezes, quando ela está muito brava. Mas a gente não precisa ter medo de chegar perto do pai, perto da mãe. Não esse medo de fugir. A gente se achega. E mesmo quando a gente apronta muito, pai e mãe nunca deixam de amar. Né, mãe? Ah, tá. Nunca. Ela falou não, graças a Deus. Nunca deixa de amar. Nunca deixa de estender a mão. Nunca deixa de dar um abraço. Nunca deixa de colocar no colo. A gente sempre pode se achegar ali, mesmo quando a gente apronta muito. E a mesma coisa a gente faz com Deus. Eu acho que agora você está lembrando às vezes que você aprontou, né, com seu pai, com sua mãe. Está lembrando aí, está fazendo aprontei. Eu sei, todo mundo aprontou, gente. Quando era criança, quando era adolescente, adulto, tanto faz a idade, a gente apronta. Mas Jesus, ele, assim como pai e mãe terreno, Deus, ele também está ali, ó. Só fala, vem, filho, deita aqui, ó. Não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de se achegar a Deus. A gente não precisa ter medo. E mesmo quando a gente peca, quando a gente erra, a gente pode se achegar a Ele, conversar, falar, pai, olha, isso aconteceu. Eu fiz assim, falei, fiz, pensei, errado, mas eu estou aqui pedindo perdão. E Ele libera, porque a sua graça inunda o nosso coração e Ele nos ensina. E não melhor, mas também Ele nos ensina, além de a gente poder se achegar de novo, Ele nos ensina e nos põe no caminho de novo. Quando a gente está saindo, Ele fala, filho, eu te perdoo, mas deixa eu te ensinar, ó, vamos por aqui comigo? Vamos andar por aqui? A gente não precisa ter medo de se achegar, a gente não precisa ter medo de perder o cuidado de mãe, o cuidado de pai, porque Jesus, ele sempre está conosco. Assim como a parábola do filho pródigo, lembra da parábola? O filho, ele vai embora, mas quando volta, o pai faz uma festa. O filho aprontou, aquele filho pródigo, ele aprontou. Perdeu tudo, vendeu tudo, deu tudo errado, mas quando ele voltou, Jesus, ele, o pai, né, pegou ele de volta, deu uma festa. E essa festa foi para falar assim, ó, o meu filho estava morto e reviveu. E é isso que Jesus faz comigo, com você. Quando a gente se perde, mas a gente decide voltar, Jesus, ele fala, o meu filho estava morto, mas agora ele tem vida, porque a gente se achegou e ele nos pega de volta. Então a gente não precisa ter medo. A gente não precisa temer o julgamento dos outros, o que as pessoas vão falar. Tem até uma música que fala, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A gente não precisa se importar com o que os outros vão falar da gente, porque o que importa verdadeiramente é que nós fomos feitos filhos de Deus e somos filhos do Abba. Então, ó, fala mesmo, eu sou filha de Deus. A gente não precisa ficar com esse medo. E somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só é herdeiro, a gente só herda alguma coisa de parente, né? Ou, sei lá, se por um milagre alguém decidir te dar algo. Mas, normalmente, herança é o quê? De pai para filho. O pai e a mãe morrem, o filho fica com aquilo, aquela herança. Não é assim? Então, se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é porque nós fomos feitos filhos de Deus. Senão, a gente não teria nada, não, né? Porque se a gente não fosse filho, a gente ia herdar o quê? Nada. Mas nós fomos feitos filhos e participamos da glória de Jesus Cristo. E nós estamos nesse caminho de ter a mesma natureza de Jesus, a natureza glorificada. E, sabe, a gente não precisa falar de prosperidade terrena. Muito bom que a gente conquiste o que a gente precise, ou o que a gente quer, que a gente lute, batalhe pelos nossos sonhos aqui na terra também. Isso é importante. Mas, se comparar com aquilo de que a gente vai herdar no céu, não tem comparação. A gente pode ter todo o tesouro do mundo, tá lá qual que é o nome daquela revista de que só sai gente rica? Fala, agora esse é bilionário, eu não sei o nome. Na Forbes. Seu nome pode sair lá, mas eu te garanto que a herança que a gente tem no céu é melhor que essa. O nosso pastor falou aqui, ó, soprou, não precisa ter o nome na Forbes, o nosso nome está no livro da vida.
Precisa de mais o quê, gente? Nada. Nada. Pode estar até lá. Aproveita essa riqueza, ajuda muita gente, né? Distribui aí, ó, cata o máximo de gente que você puder para que ouça o nome de Jesus também. Mas a nossa melhor certeza e a nossa melhor decisão é de que o nosso nome está no livro da vida. Então não vai importar onde mais esteja o nosso nome, na Forbes ou em qualquer outro livro que se refira à grandeza financeira terrena. Nós temos o nosso nome no melhor livro e a nossa herança está no melhor lugar, guardada, separada e reservada para mim e para você, quando a gente chegar lá. Então, a herança do Filho de Deus, a herança de Deus, não é algo assim, uma herança, não. É sobrenatural, é surreal de pensar. Mas eu, quando começo a pensar em como que é, eu acho que eu já vou ficando meio doida, já fico, meu Deus do céu, eu não consigo imaginar. Não sei se você... Eu tento imaginar, mas com certeza vai além da nossa pequena compreensão humana de tentar entender esse Deus que era, que é e que é desde o princípio e que fez desde o princípio. Nossa mentalidade humana que é tão curta, a gente não consegue acompanhar tudo isso. E herdar o mundo significa não ser possuído pelas coisas do mundo, mas possuí-las. Possuí-las no sentido de que a gente tem as coisas aqui, a gente conquista as coisas aqui, a gente estuda, a gente se forma, a gente trabalha, a gente constrói uma casa, constrói um carro, é ótimo, né? Não sei que você trabalhe numa coisa de carro, compra um carro, tem filhos, tem amigos, compra a bolsa, um relógio, um óculos, sei lá o que, tem, mas a nossa certeza, e apesar dessas coisas, se essas coisas já são boas, aqui, ó, acompanha a minha mente agora, se essas coisas são boas de ter, não é bom a gente falar, minha casa é própria, meu carro é meu mesmo, está quitado, essa bolsa chiquérrima é minha, eu comprei, parcelada em 12 vezes sem juros. Não é bom a gente falar, é meu, eu tenho. É bom, mas se é bom isso, imagina falar, não, minha casa é o céu, filho. Não importa o que eu tenho ou o que eu não tenho aqui. Lá eu sei que eu vou ter tudo que eu preciso, que eu necessito para viver a eternidade. Nós somos feitos filhos por adoção. Fomos feitos filhos e vamos herdar isso. Herdeiro, como está aqui, ó, no versículo... Calma que o vento tirou coisa aqui. Achei. E se somos filhos, somos também herdeiros. Só é herdeiro quem é filho. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Com ele sofremos, o nosso sofrimento é aqui, a terra, agora, para que com ele sejamos glorificados quando herdarmos o céu. E eu quero te convidar a isso, a caminhar um dia de cada vez, um passinho de cada vez, a caminhar para o céu, a caminhar para uma intimidade com o Abba que te leve para o céu. Amém? E sem a graça, eu li essa frase e eu gostei muito dela. Sem a graça, somos filhos por geração, por criação. Somos filhos. Aquilo assim, ó, colocou no mundo, sabe? Filho lá. Mas com a graça, somos filhos por adoção e pela reconciliação. Somos feitos filhos escolhidos por adoção, por reconciliação, onde Deus nos chama e nos põe bem pertinho. Eu não lembro mais ou menos em que época, mas eu lembro de ter estudado isso, mas eu não sei quando que eu estudei isso ou de que época estava se referindo, mas teve alguma certa época aí na história de que a adoção era uma coisa muito... calma, vamos lá, né? Explicar. A adoção era o quê? O rei ou o príncipe ou quem estava lá no governo, para ele continuar a linha dele de sucessão, ele escolhia quem herdaria. Então, ele ia lá, escolhia alguém, homem, para herdar o que ele tinha. E nesta época, o filho por adoção era maior que o filho legítimo, porque ele foi escolhido. Filho legítimo você não escolhe, né? Nasce. Mas ele
ia lá e escolhia quem ele queria que herdasse tudo que ele tinha. Normalmente fazia isso quem era, né, rico, dono de alguma coisa, governava alguma coisa, fazia isso. Eu não lembro em que época, vou pesquisar e se eu lembrar em algum outro momento eu trago para você, ou se você lembrar de me perguntar, quem sabe eu lembro de pesquisar também, né, porque minha cabeça não é boa. Mas era assim, o filho, por adoção, era maior e recebia mais e tinha mais responsabilidade do que o filho que era filho legítimo, porque o filho por adoção ele foi escolhido. Então, trazendo isso para a nossa realidade de hoje, nós fomos escolhidos para sermos feitos filhos. Então, a gente herda e a gente tem aí, ó, tudo isso porque Deus ele nos escolheu. Ele fez a mim e a você com um propósito. E não adianta falar assim, não sou escolhido, não, assim, querido, você é escolhido, querida, você é escolhido, sabe por quê? Porque você está aqui, Deus te fez exatamente assim. Então, sim, você é escolhido, não adianta ficar falando outra coisa, tá bom? Combinados, combinados. Então, você é escolhido. A filiação, ser filho, é um dom do Abba. E não só um prêmio merecido, é um dom. É dom de Deus, sermos feitos filhos de Deus. Porque nós não somos devedores mais da carne, não somos mais obrigados a viver segundo a carne. Porque, vivendo segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificaremos os feitos do corpo, e certamente viveremos. E Jesus, com a sua entrega, ele nos fez filhos. Jesus, ele não perdeu o seu lugar de filho, mas ele abriu mão de tudo, da glória de estar com Deus, para se entregar por mim e por você. Pegou todos os nossos pecados naquela cruz, se entregou, mas ressuscitou e vive, reina para sempre, já com Deus, para onde caminharemos, para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mediante a essa filiação que hoje temos. Então, a filiação, ela se torna efetiva com a aceitação da graça oferecida. Irmão, nada mais é que graça. Recebemos esse dom de Deus, de sermos feitos filhos de Deus e herdeiros dele, junto com Jesus. É graça do começo ao fim. Porque se a gente for pensar por merecimento, de fato, merecer, assim, isso tudo, eu acho que a gente não merece, não. Mas a graça de Deus, ela nos torna merecedores de receber esse amor, essa filiação e de sermos feitos, de fato, filhos de Deus. Que essa certeza, essa convicção entre no seu coração, que o Espírito Santo entre no seu coração e te dê essa certeza de que você é filho, de que você não precisa mais ter medo, de que você não tem mais o que temer, de que você não tem mais o que escutar do que as pessoas falam de fora, se tentam te falar alguma coisa, porque você foi feito filho de um pai que quer ter intimidade contigo, que quer ter você perto e que se entregou por você. Então, você não precisa mais ter medo, mas você precisa decidir aceitar isso. Você precisa decidir aceitar, receber esse amor, receber essa graça e ser herdeiro com Deus. A gente não é mais escravo do medo. Não somos mais escravos do medo. Somos feitos filhos de Deus. E que a gente entenda isso. Que o Espírito Santo confirme no seu espírito de que você é filho. E que essa identidade em você seja gerada. Que essa identidade em você seja formada. Para que você não precise mais depender de nada. Para que você não tenha mais uma dependência emocional em ninguém, em nenhuma coisa. Porque você foi feito filho de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai de amor, Abba, Paizinho, Pai querido, como nós, Jesus, podemos nos achegar diante de Ti, como podemos, Senhor, Te exaltar. Deus, é maravilhoso poder estar em Tua presença, é maravilhoso, Senhor, exaltar o Teu santo nome. Jesus, é maravilhoso testificar
e que esse Espírito Santo testifique em nosso coração de que somos, de fato, feitos filhos de Deus. E que não precisamos mais temer o pecado, não precisamos mais temer a escravidão, não precisamos mais nada, porque fomos feitos filhos de Deus. E é isso que nós queremos te agradecer, Jesus, por essa graça recebida, por esse dom maravilhoso de que foi feito, de que foi nos entregue, de sermos feitos filhos de Deus. Obrigada, Jesus, por esse amor sem fim, por esse amor que nós não temos capacidade nem de mencionar, nem de explicar o quão grande é, mas que sabemos que é enorme, que é sobremaneira, que é assombroso o tanto amor que o Senhor tem por nós e que se entregou o seu único Filho, e que hoje nós somos feitos filhos de Deus. Obrigada, Jesus, porque podemos te chamar de Pai, porque podemos nos achegar a Ti como Pai, e nós só queremos te exaltar, te agradecer, porque é o que podemos fazer, Senhor, mediante a herança tão grande recebida. Seja exaltado sempre, e que o nosso coração sempre exalte o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém.